Olá, dando prosseguimento aos conceitos junguianos, esse vídeo será a primeira parte sobre os arquétipos. O que são arquétipos? Os arquétipos são como modelos universais que existem no inconsciente coletivo da humanidade. Então, o nosso último vídeo foi sobre o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Neste vídeo, eu falarei sobre os arquétipos. Os arquétipos, eles não têm um conteúdo específico, mas eles funcionam como estruturas que organizam nossas experiências, emoções e formas de perceber o mundo. Jung chamava os arquétipos de imagens primordiais, porque eles aparecem repetidamente em diferentes culturas, épocas e tradições. E é por isso que encontramos personagens e temas semelhantes em mitos, lendas, contos de fadas, religiões e histórias populares ao redor do mundo. Mas os arquétipos, eles não vivem apenas nas narrativas antigas. Eles também se manifestam nos sonhos, nas fantasias, nas emoções e nos comportamentos das pessoas. O herói que enfrenta desafios, a mãe protetora, o sábio conselheiro ou a sombra que representa nossos aspectos desconhecidos são exemplos de formas arquetípicas. Para Jung, o arquétipo em si, ele permanece inconsciente. Quando ele chega à consciência, assume uma forma particular, influenciada pela história de vida, pela cultura e pela personalidade de cada indivíduo. Por isso, o mesmo arquétipo pode aparecer de maneiras muito diferentes em pessoas distintas. Os símbolos, imagens e personagens que reconhecemos são apenas representações visíveis de algo muito mais profundo. Um único arquétipo, ele pode ser expresso por inúmeros símbolos diferentes. E dessa forma, os arquétipos, eles funcionam como matrizes psíquicas que dão origem tanto às experiências individuais quanto às grandes narrativas coletivas da humanidade. Como todos sabem, eu gosto muito da área da gastronomia, da história da gastronomia. Então, eu vou dar um exemplo relacionado. Imaginem que o arquétipo ele seja o molde de um biscoito. O molde é sempre o mesmo, mas a massa, o sabor e a decoração podem variar. O arquétipo é o molde invisível. Os símbolos, os sonhos e os personagens são as diferentes formas que ele assume. Não vemos diretamente os arquétipos, vemos os seus rastros nos sonhos, nos mitos, nas histórias que contamos e muitas vezes na própria maneira como vivemos nossa vida. Um dos exemplos mais conhecidos de arquétipo é o arquétipo da mãe. Todos nós chegamos no mundo completamente dependentes de alguém que nos acolha, proteja e alimente. Ao longo da história da humanidade, nossa sobrevivência sempre esteve ligada
a presença de uma mãe ou de uma figura cuidadora que desempenhasse essa função. Por isso, a imagem materna tornou-se uma das estruturas mais profundas da psique humana. Na linguagem de Jung, o arquétipo da mãe não se refere apenas à mãe biológica. Ele representa tudo aquilo que nutre, protege, acolhe, faz crescer e oferece segurança. E por essa razão, esse arquétipo, ele aparece em diversas culturas sob diferentes formas, como a grande mãe dos mitos antigos, a mãe terra associada à fertilidade da natureza, Eva e Maria na tradição cristã, ou ainda em símbolos, né, como a igreja, a pátria, a floresta e o oceano. Segundo Jung, quando a experiência concreta com a mãe não corresponde plenamente às necessidades emocionais da criança, a busca pelas qualidades associadas ao arquétipo pode continuar ao longo da vida. Então, nesse caso, a pessoa pode procurar acolhimento e proteção em instituições religiosas, em um forte sentimento de pertencimento à nação, na devoção a figuras maternas sagradas, ou até mesmo na relação simbólica com a natureza e o mar. Isso acontece porque o arquétipo ele é maior do que qualquer pessoa individual. A mãe real, ela pode ou não expressar plenamente esse padrão universal. Então, quando existe uma distância entre a experiência vivida e a necessidade psíquica profunda, a busca pelo aspecto acolhedor e protetor do arquétipo tende a se manifestar de outras maneiras. Lembrando que a mãe real é uma pessoa, o arquétipo da mãe é uma força simbólica. Por isso, alguém pode ter tido uma mãe amorosa e ainda encontrar o arquétipo em outros lugares. Então, da mesma forma, alguém que não recebeu o cuidado que precisava pode passar a vida procurando essa experiência de acolhimento em diferentes formas. Essa distinção, ela costuma ajudar muito a evitar uma interpretação simplista de que Jung estava falando apenas da relação com a mãe biológica. E é aí que o público geralmente tem aquele momento de compreensão mais profunda do conceito. Assim como acontece com o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai vai muito além da figura do pai biológico. Para Jung, o arquétipo paterno está associado à autoridade, à orientação, à proteção, à transmissão de valores, ao estabelecimento de limites e à inserção do indivíduo no mundo social. Nossa experiência pessoal como pai contribui para a forma como percebemos esse arquétipo, mas ele não se reduz à pessoa do pai. No caso do arquétipo paterno, trata-se de uma estrutura psíquica universal que se desenvolveu ao longo da história humana e que aparece de diferentes maneiras nas culturas e nas narrativas simbólicas. Por isso, o arquétipo paterno, ele pode ser representado por reis, anciãos, sábios, juízes, mestres, líderes espirituais,
heróis experientes ou qualquer figura que exerça uma função de orientação e autoridade legítima. Na vida cotidiana, ele também pode se manifestar na imagem de um professor marcante, de um mentor, de uma instituição respeitada ou de alguém que nos ajude a encontrar direção em momentos de dúvida. E segundo a psicologia analítica, o arquétipo do pai não é o próprio pai, mas uma imagem profunda que atribui significado à experiência da autoridade e da orientação. Por isso, uma pessoa pode ter tido um pai ausente e ainda assim encontrar a expressão desse arquétipo em outras figuras de referência ao longo da vida. Então, da mesma forma, alguém pode ter convivido com um pai presente, mas continuar buscando modelos de sabedoria, liderança e orientação em mestres, líderes ou tradições que ajudem a dar sentido à sua trajetória. O arquétipo paterno, ele representa, em última análise, a força que nos impulsiona para além da proteção inicial, convidando-nos a assumir responsabilidades, enfrentar desafios e encontrar nosso lugar no mundo. Uma metáfora simples seria: se o arquétipo materno nos acolhe e protege, o arquétipo paterno, ele nos orienta e aponta caminhos. Um nos oferece abrigo e o outro nos convida a atravessar a porta. Essa imagem, ela é muito junguiana e costuma ser facilmente compreendida. Ela também cria uma bela ponte para explicar que os arquétipos, eles não são opostos, mas complementares no desenvolvimento psicológico. Eu entendo que esse assunto é fascinante, né? Nós temos outros arquétipos, mas eu quis começar falando desses que são realmente imagens primordiais no desenvolvimento humano. Bom, espero que vocês tenham gostado. Peço que, se gostarem, que se inscrevam no canal, que divulguem aos seus amigos, para que o canal cresça e essas informações sejam mais divulgadas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.